Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta, 6:30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão e Vida, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a este programa. Esse programa é um programa onde nós trazemos sempre um conteúdo bíblico, trazendo uma aplicação para a nossa vida. É um devocional diário, onde nós ouvimos a voz de Deus através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E o nosso objetivo é realmente abençoar a sua vida através da poderosa palavra de Deus. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Inclusive, nós vamos já para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no texto de Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, e nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 20. Olha só o que aqui diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20 diz assim: Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: Por que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: Explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Vocês também não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Olha que texto interessante. Primeiro, a primeira parte do texto, Jesus é questionado por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Chegam ali até Jesus, alguns escribas e fariseus, e perguntam para Jesus por que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer, transgredindo assim a tradição dos anciãos.
E aí Jesus volta para eles com uma outra pergunta. Interessante que Jesus não responde a essa pergunta. Pelo contrário, ele lança uma outra pergunta dizendo para eles o seguinte: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? E ele diz: olha, a Bíblia, a palavra, a Escritura diz: honra teu pai e tua mãe. Mas vocês dizem que se alguém disser que aquilo que deveria fazer pelo pai ou pela mãe, aquele valor, aquela oferta que poderia dar para o pai ou pela mãe, aquela assistência que poderia dar para o pai ou para a mãe, você está dedicando ao Senhor e por isso está se tornando isento da responsabilidade de cuidar do seu pai e da sua mãe, vocês estão transgredindo a lei. Vocês estão desonrando pai e mãe. Vocês estão desobedecendo a Deus. Olha que coisa interessante, não é? Jesus destaca aqui uma coisa que eles estavam fazendo, não é? Alguém que poderia, por exemplo, ajudar o pai ou a mãe numa dificuldade, sustentando, dando uma ajuda, ajudando de alguma forma financeiramente, ou dando um suporte, uma assistência, e de repente essa pessoa dizia o seguinte: olha, eu não posso fazer nada por vocês, porque o que eu poderia fazer eu estou fazendo para Deus, eu estou dedicando a Deus. Digamos que o valor X que eu poderia pagar uma pessoa para cuidar de vocês, trazendo hoje para a nossa realidade, o valor que eu poderia pagar para uma pessoa cuidar de vocês, eu estou entregando para a igreja, estou dedicando ao Senhor. Jesus diz: você está transgredindo a lei, você está transgredindo o mandamento de Deus, porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E aí, naturalmente, aqueles líderes religiosos, aqueles escribas e fariseus ficaram escandalizados com a fala de Jesus. Inclusive, ele cita o texto de Isaías, o texto de Isaías 29:13, quando nos versículos 8 e 9 ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus diz para eles o seguinte: olha, enquanto vocês estão preocupados se os meus discípulos lavam ou não as mãos antes de comer, vocês estão transgredindo o mandamento de Deus, vocês estão supostamente me honrando com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E aí aqui Jesus já começa a apontar que a grande questão não são as mãos, não é lavar as mãos ou não, a questão é como está o coração. Porque não adianta lavar as mãos antes de comer e o coração está sujo pelo pecado, sujo pela natureza pecaminosa. E inclusive, Jesus, ele agora convoca a multidão e diz para eles o seguinte: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. E aí lá na frente Jesus vai explicar, porque os próprios discípulos não entenderam exatamente o que Jesus tinha dito, e eles perguntam para Jesus o que é que significava. O Pedro, ele diz no versículo 15, Senhor, explica-nos esta parábola. E aí Jesus vai dizer, a partir do versículo 18, o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina uma pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa. Então veja que quando Jesus cita o texto de Isaías, ele já está apontando que o problema não era o lavar ou não as mãos, é estar com o coração sujo. E aí eu quero perguntar para você, nesta manhã, como é que anda o seu coração? Seu coração já foi lavado e remido por Jesus? Seu coração já foi transformado por Jesus? Você já tem um novo coração em Cristo Jesus? Interessante que o próprio Davi já compreendia essa verdade, e quando ele adulterou com Batseba, provocou a morte de Urias, e ele então foi confrontado por Deus através do profeta Natã, ele pede logo ao Senhor que crie nele um coração puro. Salmo 51, versículo 10, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e coloca em mim um espírito inabalável. Ele já sabia
que tudo começa no coração, não o órgão, mas a sede das emoções, a sede das decisões, tudo começa no coração. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O profeta Jeremias diz que enganoso é o coração. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Cuidado com o que diz o seu coração. Algumas pessoas dizem assim: olha, quando você está diante da necessidade de tomar uma decisão, siga o seu coração. Eu quero dizer a você, tenha muito cuidado com o que diz o seu coração. Porque, como diz o profeta Jeremias, o coração humano é enganoso. Às vezes, o desejo do nosso coração fala tão alto que a gente começa a confundir e achar que é a voz de Deus. Então, a grande questão é como anda o coração. Não adianta lavar as mãos antes de comer e estar com o coração sujo diante de Deus. Deus quer mudar o nosso coração. É por isso que o salmista ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra precisa estar no nosso coração. A palavra precisa entrar, fazer mudança e reinar no nosso coração. A palavra precisa limpar o nosso coração. A palavra precisa transformar o nosso coração. O salmista diz, no mesmo Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Então, quando a palavra entra no nosso coração, ela ilumina o nosso entendimento, ela nos faz conhecer a verdade, ela nos faz compreender aquilo que em nós precisa ser mudado para que nós vivamos uma vida que agrada a Deus. Não adianta honrar a Deus com os lábios e estar com o coração longe de Deus. Não adianta falar bonito, não adianta falar sobre Deus, não adianta cantar sobre Deus e estar com o coração doente, com o coração cheio de pecado, com o coração cheio de motivações erradas. Antes de ver as nossas ações, Deus vê as nossas motivações. E as motivações é exatamente aquilo que é formado no nosso coração. Jesus diz que é do coração que procedem os maus pensamentos, furtos, prostituição, imoralidade sexual, falso testemunho, blasfêmias, maus pensamentos. Tudo isso procede do coração. Talvez seja o caso de você dizer como Davi, com muita sinceridade no coração: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Transforma em mim, transforma, Senhor, os meus pensamentos, transforma, Senhor, as minhas motivações, para que elas sejam corretas, para que a inclinação do meu coração não seja para o pecado, mas para fazer a vontade do Senhor. Que o meu coração não seja dirigido pelas minhas vontades, mas pela Tua palavra. Que o meu coração esteja cheio da Tua palavra, repleto da Tua presença, para que eu possa viver e fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Tudo começa no coração. Guarde o seu coração. Não permita que coisas ruins sejam produzidas no seu coração. Não permita que coisas contrárias à vontade de Deus sejam produzidas em seu coração e se tornem realidade através das suas atitudes. Guarde a palavra de Deus no seu coração. E guarde de tal forma que essa palavra comece a dirigir os seus pensamentos, comece a dirigir as suas palavras, comece a dirigir as suas atitudes. E que aquilo que você pensa, fala ou faz seja conduzido, seja dirigido por um coração íntegro e temente a Deus. Às vezes nós nos preocupamos com a aparência. E embora a aparência revele um pouco de como está o coração, mas nem sempre aquilo que se faz é realmente condizente com a verdade. Às vezes a pessoa se esforça para mostrar uma santidade que na verdade não existe. Mostrar uma integridade que não reflete o que está realmente no coração. Mas uma coisa é certa: uma hora a máscara cai. Não há quem consiga enganar a todos por todo o tempo. E não há quem consiga enganar a Deus por tempo algum. Deus sonda e conhece o nosso coração
Deus sonda e conhece os nossos pensamentos. Interessante que a gente vê no Salmo 139, os versículos 23 e 24. O salmista dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes nós olhamos e achamos que está tudo bem. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que ela está correta, mas porque a avaliamos à luz daquilo que nós achamos. Mas a nossa vida, ela precisa ser avaliada à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é perfeita, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é santa, e é nela que nós devemos nos avaliar, é diante dela que nós devemos avaliar as nossas ações. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos nessa manhã estar refletindo sobre como anda o nosso coração diante de Deus, que guardemos a palavra do Senhor em nosso coração, para que os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações sejam sempre para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira, e se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.